também sobre aqueles que estão em casa. Eu gostaria que você permanecesse de pé e abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 3 até o 6, amém? Efésios 4, do 3 até o 6. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, quão precioso é estar na tua presença, Deus. Quão precioso é chegar neste lugar e ver uma mesa tão linda como essa posta para nós. Sabendo, meu Deus, que foi necessário o Senhor ser esmagado naquela cruz, Pai. E que merecimento nós temos, Deus, para nos assentarmos a essa mesa. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, Pai. E esse amor incondicional do Senhor nos trouxe a oportunidade e o privilégio de nos assentarmos a essa mesa, não como estranhos, mas como filhos e filhas do Senhor. Nesta noite nós queremos nos lembrar, Pai, de tudo, Senhor, de todo o amor, de toda a demonstração de amor que o Senhor fez por nós, através daquela cruz. Nós reconhecemos o teu sangue vertido naquela cruz. Nós invocamos esse sangue sobre nossas vidas neste lugar, sobre nossas famílias, sobre o nosso ministério, Pai. Pedimos nesse momento que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa ministrar ao nosso coração, que cada um de nós possamos receber do Senhor o recado do céu. Que eu seja um instrumento do Senhor aqui nesta noite, e eu possa transmitir, Pai, aquilo que o Senhor pediu para que eu transmitisse à Tua igreja. Eu estou disponível nas Tuas mãos para fazer como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, Pai. Usa-me, Deus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor e através do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o seu assento. Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando, sobre a unidade, Estamos ao longo desse mês trabalhando dentro desse assunto, unidade. E hoje nós estamos encerrando o mês e também estamos encerrando, esse tema, unidade. Embora eu veja que esse tema é um tema para que nós trabalhemos nele por um bom tempo, sabe? Porque há muitas coisas que nós precisamos entender, que precisam nos ser reveladas acerca desse assunto, unidade. E que nós precisamos crescer, amadurecer muito sobre isso. Mas eu, nesta noite, eu vou seguir o conselho do pastor Arnaldo. O pastor Arnaldo ministrou aqui há dias atrás. Ele falou sobre uma palavra que eu havia ministrado numa quarta-feira, aonde muitas pessoas não estavam na igreja. E ele disse: pastor, essa palavra você deveria ministrá-la novamente, E eu pensei muito sobre isso, e eu sei que hoje é um dia onde a maioria está na igreja, está aqui na casa de Deus,
E eu gostaria então de trazer novamente esse assunto, para que nós pudéssemos juntos refletir sobre ele. E o assunto que nós vamos refletir novamente nessa noite é uma só visão e um só propósito. Uma só visão e um só propósito. Amém? Queridos, um dos nomes dado à igreja do Senhor é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o nome que é dado à igreja, o nome mais comum que é dado à igreja. E dentro dessa visão que nós temos de corpo, eu vejo que nós temos duas partes que são muito importantes. A primeira delas é a cabeça, e a segunda delas é o corpo. E eu queria começar destacando a cabeça, porque na igreja, o cabeça da igreja é o próprio Cristo. O cabeça da igreja, o centro de comando, de direção, é o próprio Cristo. A palavra de Deus, lá em Colossenses 1,18, ela nos mostra isso. E eu queria que nós fôssemos lá para Colossenses 1,18. A palavra diz: Ele é o cabeça do corpo. Veja, Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Veja, Cristo, Ele é o cabeça, sempre foi e sempre será o cabeça da igreja. Porém, Ele designou, Ele confiou este trabalho, quando Ele ressuscitou e voltou para o Pai, Ele confiou, Ele transferiu essa responsabilidade para algumas pessoas aqui na terra. Algumas pessoas ficaram com este trabalho, incumbidos de fazer esse trabalho aqui na terra. E isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 4. Vamos ler também essa base bíblica, porque é importante para o que eu quero tratar. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 4. Aqui o apóstolo Paulo, ou melhor, aqui Pedro está falando, com a sua igreja, com aqueles homens da sua igreja. E ele está dizendo assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para este rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Veja, queridos, aqui, quando nós olhamos esse nome presbítero, na verdade, quando nós vivíamos em tempos antigos, o presbítero, o bispo, e também os pastores estavam todos numa mesma posição, ou no mesmo lugar, ou faziam parte do mesmo serviço na casa de Deus, serviam no mesmo lugar, como pastores. Então ele poderia ter dito pastores, mas ele disse presbítero, porque era a mesma coisa. É nos dias de hoje, na atualidade, que nós vemos outras coisas entrando dentro da igreja. Então hoje nós olhamos o bispo fazendo uma coisa, os apóstolos outras coisas, e por aí vai, tantas denominações que foram dadas aí, nomenclaturas que foram dadas dentro da igreja, e eu também não estou criticando nada disso, mas o que eu estou dizendo é que esse assunto está tratando diretamente com o pastor, Então o Supremo Pastor, Jesus, ele confia, ele transfere essa responsabilidade
a pastores. E aqui eu diria que esses pastores, eles deveriam sim ser chamados não de pastores, mas de subpastor. Porque já há um pastor na igreja, e o nome dele é Jesus Cristo. E nós somos somente subpastores, pessoas que foram confiadas ali, ou melhor, chamadas por ele para fazerem a obra de Deus. Então esse subpastor, ele recebe uma direção de Deus e ele transfere essa direção de Deus para a igreja. Ele recebe algo de Deus e ele entrega isso para a igreja, amém? A igreja que é a segunda parte, que é o corpo de Cristo, amém? E o corpo, queridos, é denominado como o corpo, a igreja, ela é vista como o corpo humano, que é composta de vários membros, e todos eles com várias funções, né? Quando nós olhamos para o corpo humano, nós vemos que cada parte do nosso corpo tem uma função, e cada função é essencial para que esse corpo, ele tenha vida e ele viva em unidade, amém? Se você olhar para o teu corpo, e alguém desistir de trabalhar aí no teu corpo, certamente você vai ter muita dificuldade, porque o corpo funciona bem quando todos os membros estão fazendo o seu papel, e trabalhando em unidade, cada um no seu lugar e fazendo a sua função, amém? E a igreja, ela é exatamente assim, ela é composta por vários membros, e cada um desses membros cumprindo com a sua função, para que a igreja viva em unidade. Eu queria que você repetisse isso. Eu sei que alguns odeiam isso, falar, meu Deus, lá vem o pastor pedindo para repetir, mas você tem que repetir para você gravar isso no teu coração. E olha, escute bem, o próprio Salmo 103, no salmista nos ensina que nós temos que orar, e orar para nós mesmos. Então você vai repetir aí em obediência, amém? Diga assim: a igreja é o corpo de Cristo, que tem vários membros, e cada um dele faz uma função, para que a igreja viva em unidade. Agora, você tem noção do que você acabou de dizer? E a primeira pergunta é: você está trabalhando, membro, para que o corpo tenha unidade? Você está trabalhando para que o corpo tenha unidade? Porque entenda, membro, se você não trabalhar, uma parte do corpo sofrerá, porque você faz parte desse corpo, amém? Mas quando nós tratamos de uma só visão e de um só propósito, eu vejo pelo menos dois problemas aqui. E o primeiro problema é muito grave, por conta de alguns erros que alguns pastores cometeram ao longo da sua jornada, que viveram aí na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério, acabaram trazendo várias consequências para dentro da igreja. E hoje os pastores já não são vistos mais como a própria palavra de Deus em 1 Pedro 5,3 diz: são exemplos para o rebanho. São exemplos para o rebanho. Acredite, as pessoas não estão mais confiando nos pastores. As pessoas, elas não confiam mais. Aquilo que o pastor fala hoje não tem mais credibilidade. Acredite, um dia aquilo que o pastor falava tinha muita, mas muita credibilidade. Mas devido a escândalos, a situações, a coisas que vão acontecendo a cada dia, as pessoas já não veem mais os pastores como um representante de Deus aqui na terra. E isso é muito, mas muito sério, irmãos. Porque o pastor, ele é
ou melhor, o subpastor, ele é sim um representante de Deus aqui na terra, e ele deveria sim ser visto como este representante de Deus aqui na terra. Acredite, muitas pessoas têm o hábito de dizer isso. Eu já ouvi muito isso, ouço muito isso, e acredito que ouvirei ainda muito isso. A maioria das pessoas tem o hábito de dizer: o pastor, ele é o anjo da igreja. Você já parou para pensar no que você está dizendo? Se o pastor é o anjo da igreja, ele deveria ser visto como, meu irmão? Qual é o olhar? Sabe, é muito sério isso. Eu não acredito, eu não consigo enxergar e entender determinadas coisas, como a malícia, como o pecado, muitas vezes até o adultério entrando dentro de um ambiente como esse, porque deveria sim haver um olhar para um pastor como alguém separado por Deus, alguém que tem a responsabilidade de ser um representante de Deus na terra. Eu acho muito bonitinho, sabe, a irmã do Tunico, às vezes ela vem no culto, né, a Vera, e ela tem um netinho dela, pititiquinho, né, que vem junto com ela. Pititiquinho é termo da roça, do interior. Fica tranquilo aí, de vez em quando eu dou umas esbarradas aí, mas tá tudo bem, faz parte de mim, amém? E é muito legal, irmãos, quando ele vem na minha direção, ele pega as duas mãozinhas assim, ele faz assim com as duas mãozinhas assim, ó, e ele vem pedindo a bênção. A bênção. Deus te abençoe. É interessante, uma criança que não tem nem entendimento às vezes daquilo, mas tem atitudes que... E eu também não estou dizendo isso para você começar daqui para frente: a benção, pastor, a benção, pastor, a benção, pastor. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não é isso. Mas eu não consigo entender, sabe, irmãos, pessoas olharem para um homem de Deus com um olhar malicioso, pessoas olharem para um homem de Deus com um olhar diferente do que deveria ser olhado, e sim olhar com um olhar realmente santo, de alguém separado, de alguém que vive na presença de Deus e tem a responsabilidade de representar Deus aqui na terra. Como eu disse, eu sei que tem muitas pessoas que talvez erraram, se perderam no meio de tudo isso, e nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais abaixo aqui. Mas o segundo problema que eu quero dizer com essa situação toda, de uma só visão e de um só propósito, é que por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, de lideranças de igreja, de lideranças de ministério caindo em escândalos e tantas coisas, por conta disso, existem membros do corpo que não querem mais fazer nada, pessoas que foram frustradas, machucadas, serviram por um bom tempo na igreja, acreditaram naquela liderança, e por acreditarem naquela liderança, colocaram a sua mão no arado e trabalharam e fizeram o seu melhor e se frustraram. E hoje, por essa situação, elas tiraram a mão e não querem mais colocar a mão. Elas preferem ficar paradas, sentadas. Mas eu preciso que você entenda: você não pode ficar parado nem sentado. Outro fato que acontece, por conta de existirem membros do corpo que não querem, ou melhor, que querem fazer da forma dele e no tempo dele. Já parou para pensar que coisa maluca? Eu falo para minha mão: pega esse tablet. Aí a minha mão fala assim para mim: eu vou pegar a hora que eu quiser e no tempo que eu quiser. Existe isso, irmão? Pega o tablet, aí a mão fica doida: não vou, não quero, né? Não existe, meu irmão. Imagina se existisse isso, né? Imagina se existisse essas coisas, que maluquice seria. Mas infelizmente dentro do corpo de Cristo existe. Meu irmão, você pode fazer tal coisa. Minha irmã, você pode fazer tal coisa. E quando você vê, vai fazer, mas vai fazer no tempo dela e quando ela acha que deve ser feito. E não é assim que funciona, né? E qual que é o resultado disso?
o resultado disso é que nós temos uma divisão dentro da igreja. Porque há um grupo de pessoas que está fazendo o que o subpastor pediu para fazer, e há um grupo de pessoas que não está fazendo nada, ou está fazendo no tempo e na hora que ela quer. E aqui nós vemos um grande embate acontecendo. Por que que esse grande embate acontece? Porque há críticas. Ah lá, chegou o puxa-saco do pastor, chegou o coroinha do pastor, chegou lá, tá vendo? Já está indo lá atrás do pastor. O que tem que fazer, pastor? Que não sei o que. É um puxa, já quer. Agora escute bem o que eu quero dizer para você. Quando uma parte do corpo quer andar e a outra não se sai do lugar. E esse é o grande problema das igrejas. Elas não conseguem avançar. Por que elas não conseguem avançar? Porque uma perna quer ir para frente, mas a outra quer ficar parada no lugar. E como que uma perna anda sozinha com a outra parada no lugar? Não dá, meu irmão. Não dá. E esse é o grande desafio. Não vai sair do lugar, vai permanecer parado. E é por isso que muitas vezes a obra de Deus não avança, ela não cresce. O ministério não avança, não cresce, porque ali dentro há uma divisão. Não há uma união, há uma divisão. Para onde é que nós temos que ir? É para cá? Então vamos para cá. A cabeça está mandando ir para cá? Vamos embora para cá. A cabeça está mandando ir para cá? Então vamos embora para cá. Eu vou tomar cuidado hoje para não dar nenhuma voadora aqui no altar, aleluia. Vou bem devagar hoje, glória a Deus. A irmãzinha está tocando aqui do lado e pode pegar nela, aleluia. Mas vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Veja, meu irmão, um rebanho sem um pastor, rapidamente ele vai se perder. Um rebanho que não recebe uma direção, que não tem quem dá a direção, ele vai se perder. Um ministério que não tem uma liderança, que não mostra o caminho que tem que andar, rapidamente as ovelhas começam a se confrontar, a se bater, e elas se perdem. E Satanás está por trás de todo tipo de divisão. Ele quer dividir o seu ministério, ele quer dividir a sua casa, ele quer dividir a igreja. E ele começa fazendo isso por onde? Pela cabeça. Porque se a cabeça cair, o corpo já perdeu. Se tirar minha cabeça aqui agora, irmão, o que vai acontecer com o meu corpo? É a cabeça, é o cérebro que determina o que cada coisa vai fazer e a hora que vai fazer. Então é a cabeça. Muitas vezes é isso que acontece e nós não entendemos. E a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que, como homens e mulheres de Deus, nós temos que orar e interceder pelos nossos líderes. E muito, porque eles são alvos de Satanás, porque Satanás sabe que se estourar eles, acabou a igreja. O que aconteceria com essa igreja hoje, se você entrasse por aquela porta, e o pastor Rogério não estivesse mais aqui? Eu acredito que a maioria diria: e agora, como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos, para que lado vai, meu Deus? Como que nós vamos, o que nós vamos fazer? Todo mundo, vamos fazer tal coisa. Não concordo. Então vamos fazer tal coisa, também não concordo. Daqui a pouco já está um lado brigando com o outro e o pau torando. É assim que funciona, irmãos. É por isso que Satanás, ele quer destruir os cabeças, aquelas lideranças, seja dentro da tua casa, seja dentro do teu ministério e até na igreja do Senhor. E nós precisamos trabalhar em prol disso. E muito, porque ele tem conseguido. Ele tem conseguido. Mas voltando, para se viver uma visão e um propósito, eu queria nessa noite trazer 2 conselhos para você como igreja, para cada um de nós como igreja. E eu gostaria que você ouvisse muito bem esses conselhos e guardasse eles no teu coração, que eles se tornassem uma verdade para você. Diante disso, diante dessa situação de uma só visão e de um só propósito,
O primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite é: conheça o seu pastor de verdade. Você precisa conhecer o seu pastor de verdade. Você precisa saber o que o seu pastor valoriza. Porque se você não conhece o seu pastor, como que você vai confiar nele? Quem aqui confia em alguém que não conhece? Quem aqui confia algo a alguém que não conhece? Então o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite é: conheça o seu pastor, mas conheça mesmo os valores, os princípios dele, aquilo que para ele é importante, aquilo que para ele preserva. Ele lida com aquilo de uma forma diferente em todas as áreas. E então, após conhecer o seu pastor, você decide confiar ou não nele. E se você entender que ele é um representante de Deus aqui na terra, amém. Mas se você entender que ele não é um representante de Deus aqui na terra, eu quero te dar esse conselho: procure uma outra igreja. Procure um lugar onde você vai encontrar um pastor que seja alguém que você veja como um representante de Deus na terra. Porque não adianta você continuar servindo numa igreja aonde você olha para o seu pastor e não o vê como um representante de Deus na terra, porque isso vai trazer muitos problemas para você, vai trazer divisão. Porque a hora que o seu pastor disser para você: vamos para cá, você vai dizer: mas eu não concordo, está errado. E talvez você possa olhar para mim e dizer assim: nossa pastor, mas você está querendo dizer então que eu devo talvez ir embora da igreja? Eu não estou dizendo que você deve ir embora da igreja. Eu só estou dizendo que eu amo você a ponto de permitir que você vá e você encontre um lugar onde você seja acolhido e se sinta bem de verdade. Eu não quero que você fique aqui pressionado. Há dias atrás nós tivemos aqui o evento da igreja, de aniversário da igreja. Nós recebemos 2 casais aqui que não são da nossa igreja, congregam na Cristo Salve. E são 2 casais que, irmãos, nós amamos. São pessoas que aonde eu for, por exemplo, o Giva, aonde eu for, aonde eu estiver com ele, aonde eu entrar com ele, ele vai me apresentar como pastor dele. Ele vai dizer: esse aqui é o meu pastor. Mas eu não sou pastor dele. Na verdade eu sou pastor dele, porque ele entende que eu sou pastor dele. A única diferença é que de sábado ele vai para um lugar e eu venho para o outro, irmãos. Isso não tem nada a ver, querido. Mas uma coisa tem que ficar claro para mim e para você: se você quer viver em unidade na igreja, você precisa conhecer o seu pastor. Você precisa sentar com o seu pastor, conversar com o seu pastor, tomar café com o seu pastor, perguntar coisas para ele, entender o que passa dentro do coração dele, porque só assim você vai de fato poder confiar nele, confiar a sua vida, a sua família, talvez aceitar uma direção dele para a sua vida. E isso você não faz com um estranho. E para você conhecer o seu pastor, você precisa estar com ele, andar com ele, caminhar com ele, estar mais perto. Como eu amo estar com pessoas. Se eu pudesse, era só isso que eu faria da minha vida, todo dia. Meu Deus, vamos tomar café, vamos lá, vamos conversar um pouco, e vai, conversa daqui, fala dali, e conta disso, e conta daquilo, e troca experiências. Mas isso é muito importante, para que você possa saber o que tem passado dentro do meu coração. E um segundo conselho que eu quero deixar para você nessa noite é: se você decidir confiar no seu pastor, obedeça às direções dadas pelo seu pastor e faça o que estiver ao seu alcance para cumpri-las. Não só obedeça, mas faça o possível e o impossível para conseguir cumprir com essas direções que foram dadas. Porque o seu pastor, ele só está fazendo aquilo que o Supremo Pastor mandou fazer.
eu não sou o dono desta igreja, eu só estou o pastor deste ministério. A mim foi confiada essa missão, mas o dono desta casa tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo, e sempre será Ele. E eu aqui estou somente para conduzir algo, direcionado por Ele, dirigido por Ele. Então veja, esse é o nosso grande desafio. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ter muita dificuldade de viver em unidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque todos nós hoje vivemos em tempos onde nós temos acesso a tudo e a todas as coisas. E talvez o seu pastor suba aqui numa noite e diga a você: meu irmão, você precisa ser um dizimista na casa de Deus, se você quer que o devorador pare de devorar as suas finanças. Você precisa de fato ter uma aliança com Deus. Mas se você não me conhecer, se você não conhecer a minha vida, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: ah lá, tá vendo? Ele demorou, mas ele chegou no assunto. Agora ele vai falar sobre dinheiro, porque agora chegou a hora dele encher o bolso dele e botar dinheiro no bolso dele no final do culto. Aleluia. Me conheça, meu irmão, me conheça. Pode vir perguntar para mim o quanto eu ganho, o que eu faço com o dinheiro da igreja. Eu não tenho problema nenhum para falar isso para você. Só não deixe Satanás colocar nada no teu coração. E aí, o que é o grande problema? O grande problema é esse aqui, ó. Escute bem esse barulhinho aqui, ó. Pastor, eu vim conversar com o senhor. Amém. Entra. Vem tomar um café. Glória a Deus, aleluia. Então, pastor, na verdade o que eu queria falar com o senhor é o seguinte: eu estava ouvindo algumas pessoas falando na internet que o dízimo, quando eu escuto isso, meu irmão, sabe o que eu faço? Eu digo assim: para, toma o teu café e volta para tua casa e pare de dar o seu dízimo, porque você não veio aqui para perguntar, você veio aqui para tentar me convencer de que você não precisa dar dízimo para o Senhor. Pode voltar para tua casa, querido. Se a palavra de Deus não te convence, eu vou te convencer? Não. Está me entendendo aí? Então o desafio nosso hoje como pastor é esse. Você é bombardeado com milhares e milhares de vídeos. E aí, o que te alimenta? Eu vou perguntar para você, e eu queria que você respondesse no teu coração aí. De verdade, mas seja verdadeiro, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Nesse mês, olha que pergunta capciosa. Nesse mês de maio, que está se encerrando hoje, nesse mês de maio, só nesse mês de maio, tá? Só no mês de maio, 31 dias. Quantas vezes você ouviu as pregações do pastor Rogério? E quantas vezes você ouviu pregações e pregações de um monte de gente aí fora? Aí nós já temos uma divisão, porque muitas dessas coisas podem ser divergentes daquilo que eu acredito e creio. Então você está querendo nos monopolizar, pastor? Você está querendo fazer com que a gente viva em função do Senhor? Não estou querendo fazer nada. Você é livre porque Cristo te libertou. Gálatas 5:1 diz que você já é livre. E não se permita te colocar debaixo de nenhum tipo de jugo. Mas o que eu estou dizendo para você é: cuidado, porque você não conhece a fonte da onde vem esse alimento que você tem se alimentado. Por isso eu volto e repito: conheça o teu pastor, mas conheça de verdade. Conheça de verdade. Quando foi a última vez que você convidou o seu pastor para ir na tua casa, para tomar um cafezinho com você? Quando foi a última vez que você esteve aqui no gabinete do teu pastor para bater um papo com ele, trocar uma ideia com ele? Normalmente,
não vem para trocar ideias e bater papo. É quando já está pegando fogo. E aí o pastor já está com o extintor na mão, na porta, esperando chegar. Aí o pastor já acende o extintor, apagou o fogo. Glória a Deus, pastor, nós estamos indo embora. Pronto, foi embora. Você conheceu o seu pastor? Não. Pergunte para ele o que ele acha de política. Pergunta o que ele acha de internet. Pergunta para ele o que ele acha de redes sociais. Mas pergunte e esteja pronto para ouvir o que ele tem para dizer. Porque pode ser que você fique bastante desapontado com o que você vai ouvir. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: eu amo você e eu quero ver você bem. É por isso que eu vou falar o que tem que ser dito, aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. E muitas vezes é isso que tem faltado dentro da igreja. Então por que eu estou trazendo essa palavra? Exatamente porque se nós como igreja queremos viver em unidade, nós precisamos primeiramente andarmos debaixo de uma só visão e de um só propósito. E a visão e o propósito vem do pastor ou do subpastor que está debaixo do supremo pastor. Para onde o nosso pastor está indo, então é para lá que nós vamos caminhar. Mas nós não entendemos o porquê, mas nós decidimos. Como eu disse na quarta-feira aqui, quando alguns estavam aqui. Há dias atrás o Adriano me falou uma frase dentro do gabinete, que eu gostei daquela frase. Ele disse assim, eu não concordo com determinadas coisas que você fala, mas eu decidi obedecer você e caminhar debaixo da tua direção. É disso que eu gosto, de verdade. Embora eu não concorde, eu entendo que você é um homem de Deus e eu estou debaixo da tua direção. E também disse aqui na quarta-feira: não estou fazendo nada para você gostar de mim. Você não precisa gostar de mim. Você não precisa me achar o pastor super legal. E o pastor Rogério é super legal. Não, às vezes ele é chato. E olha, irmão, se você conviver um pouco mais, você vai ver que ele é bem mais chato do que você pode imaginar. Ranzinza, uns troços ruins, estranhos, né? Ai, irmãos, mas tudo bem. Você não precisa gostar de mim. Você só precisa entender uma coisa: o seu pastor é alguém que zela pela palavra de Deus. O seu pastor é alguém que anda obedecendo e seguindo a palavra de Deus. O seu pastor é um homem que realmente, quando você olha para ele, você vê Jesus. É isso que você precisa, querido. Porque infelizmente hoje tem um monte de super pastores aí que estão arrastando multidões. A pergunta é: são homens de Deus? São homens que pagam o preço mesmo? Que ouvem a Deus? E eu quero finalizar com um texto que está lá em Mateus 27, 50 e 51. Estou tentando entender esse toque aí. Ele diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Veja, no momento em que Jesus expirou na cruz, o véu se dividiu em duas partes. E isso significa, a divisão desse véu significa que não havia mais uma barreira entre o homem e Deus. O véu determinava uma barreira entre o homem e Deus. Mas quando Jesus expirou na cruz, esse véu, ele se dividiu do alto até embaixo e viraram duas partes. E a partir da divisão deste véu, que na realidade ela veio para trazer união a todos os povos. Eu quero que você entenda isso nessa noite. A divisão do véu,
ela veio para um propósito, e o propósito é unir todos os povos. E aonde está isso? Eu quero que você vá comigo agora lá para Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 14 até 16. Pessoal do louvor, pode vir para cá já, se posicionando. Olha que lindo que a palavra de Deus diz: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Na nova versão, na NTLH, escute, na NTLH ele menciona os não-judeus com os judeus. Havia uma divisão entre os não-judeus com os judeus, mas quando quando o véu foi rasgado no templo, os não-judeus e os judeus deixaram de ser povos diferentes para se tornarem um. E quando eu e você passamos pela cruz, não existe entre nós diferentes, mas existe semelhantes. Há um só povo, há um só corpo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos e sempre seremos irmãos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: Jesus morreu na cruz para que eu e você vivêssemos na terra em unidade, meu irmão. O sangue de Jesus e o véu rasgado foi para que eu e você vivêssemos como igreja, como família, em unidade nessa terra. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com isso? Jesus morreu na cruz, Ele se entregou na cruz, Ele foi massacrado na cruz, para que nós nos tornássemos um. E nessa noite a mesa nos está posta, para que eu e você nos lembremos que o véu se rompeu, e hoje nós somos irmãos. Vire para o seu irmão do seu lado e diga: muito prazer, eu sou o seu irmão. E um irmão, preste atenção, e um irmão, ele protege, e um irmão, ele defende o outro, ele zela pelo outro, ele guarda o outro, ele ajuda, ele suporta o outro. Isso é unidade, isso é unidade. E eu quero que você entenda, meu irmão, se não te foi revelado, que seja revelado pela glória de Deus sobre sua vida nessa noite. Porque enquanto eu orava ao longo dessa semana sobre a Santa Ceia, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse rompimento do véu, eu falei: Senhor, meu Deus, eu tinha 10 palavras para pregar aqui, e eu tive que resumir do resumo para tentar colocar alguma coisa aqui. Mas isso é lindo demais. Um homem sendo arrebentado, para que eu e você pudéssemos viver em união, meu irmão. Você tem ideia do quanto você é precioso? Você tem ideia do quanto você é importante para este corpo e para esta casa? Você tem ideia que tem muita gente trabalhando dobrado, porque você ainda não se levantou para ajudar membro? Você entende que o corpo de Cristo está parado, porque você ainda decidiu ficar do jeito que você quer, no lugar que você quer. Você tem todo o direito de decidir, de escolher, de fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu não posso deixar de dizer para você que isso não é unidade.
Isso é divisão. Eu recebo às vezes alguns vídeos e eu acho tremendo, irmãos. Eu recebi uns 200 vídeos esse dia atrás, do Evangelho no Lar, lá da casa do Valca, Ana, e aquela mesa grandona posta, e aquele monte de gente ao redor daquela mesa, e partindo o pão, e dando risada, e conversando, e eu pensando comigo, esse é o Evangelho, Senhor. De que adianta nós falarmos bonito? De que adianta nós termos a maior igreja da cidade de Itupeva? De que adianta nós termos os melhores sons, as melhores estruturas, iluminação, fumaça, se nas casas nós não partimos o pão e não vivemos em comunhão, irmão? Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus estava ali naquele lugar, e é independente, meu irmão, de grandes pregações, porque esse ministério, ele foi formado exatamente através disso. O que mais nós amávamos nessa igreja era o partir o pão. Todos que vinham nos visitar, a única coisa que eles diziam para mim é: pastor, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é uma família, pastor. Não é uma igreja, aqui não tem uma igreja, aqui tem uma família, pastor. É impressionante como vocês são unidos. Membro, o corpo de Cristo precisa de você. O corpo de Cristo precisa de você. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor agora.